Olá, tudo bem? Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que funciona a criação de sólidos, né, dentro do Solid Edge. Como que a gente utiliza esses rascunhos que a gente já está criando, que a gente criou, e como que a gente pode transformar diversas formas, né, que a gente pode utilizar para transformar ele em um sólido geométrico. Aqui eu já deixei preparado aqui alguns exemplos, só para a gente entender como que funciona essa criação e até a gente conseguir também fazer algumas modificações, a gente entender como funciona aqui o Pathfinder e fazer as alterações necessárias aqui para modificar e criar nossos modelos. Aqui no Pathfinder é importante a gente estar sempre trabalhando no modo ordenado para a gente conseguir enxergar toda a criação nessa forma, tá? De forma mais organizada, onde cada sólido que a gente cria ele tem um rascunho que é utilizado para dar origem para ele. Tá? No caso que eu tenho 3 peças, né, 3 sólidos, eu tenho 3 rascunhos. Eu tenho o rascunho número 1, o rascunho número 2 e o rascunho número 3. O rascunho número 1 aqui, a gente consegue acessá-lo, tá? Editar, ver o formato dele, simplesmente selecionando, que a gente vai ver o contorno dele verde, né? Evidenciado em verde. E eu posso também clicar com o botão direito e vir em editar perfil, ou no menuzinho, na janela que abre aqui próximo ao modelo, eu também tenho um atalho aqui para o editar o perfil. Quando eu edito esse perfil, eu consigo alterar, né, o esboço, o rascunho que eu utilizei para criar aquele sólido. Então eu vou estar editando aqui aquele perfil 2D que a gente cria. Tá? Por exemplo, eu posso aqui, por exemplo, criar um outro raio aqui, por exemplo. Vou colocar um raio aqui com 10. Um raio aqui com 10, vou colocar uma cota aqui, 10. Tá? Ele vai estar criando aqui, se eu fechar esse rascunho e concluir aqui com a ferramenta, ele vai criar esse raio no meu modelo. Tá? A outra opção que eu tenho quando eu seleciono o modelo aqui, logo abaixo aqui do rascunho, que está atrelado ao rascunho, é a extrusão, que é o recurso, né, que transformou aquele rascunho em sólido. Então quando eu venho nesse extrusão aqui, quando eu seleciono a peça, aquele item referente a essa extrusão fica verde, eu consigo clicar com o botão direito e editar a definição, ou simplesmente clicar no ícone aqui próximo da peça de editar a definição. Esse editar a definição ele permite a gente alterar alguns detalhes, a gente vai estar vendo nos próximos vídeos, mas por exemplo eu consigo alterar a altura aqui da extrusão, né? Fazer uma extrusão aqui com 50, por exemplo, né? Eu concluo, eu consigo fazer essa alteração aqui no sólido que eu criei, tá? Esses rascunhos eu posso ocultá-los, tá? Se eu quiser, ele não vai mostrar para mim esses rascunhos, mas eles ficam ocultos aqui, eles existem ainda, mas ele só está desativado aqui, tá? Por exemplo, nesse rascunho 2 eu fiz um octógono, tá? Se eu quiser editar esse perfil, eu consigo modificar as dimensões, né? Aumentar o diâmetro dele, por exemplo, o lado aqui, apagar, por exemplo, uma parte que eu não quero que seja criada mais. Fecho o rascunho, depois da alteração, dou um concluir na ferramenta e ele altera esse esboço pra gente, tá? Então eu consigo fazer essas alterações. Por exemplo, aqui na extrusão desse octógono, ele extrudou no plano médio. Então o plano do esboço aqui, o rascunho que foi criado, ele está bem no centro da peça. Eu consigo alterar isso também. Ao editar a definição, né, que é o responsável por transformar ele em sólido, eu tenho a ferramenta que permite eu fazer aqui na etapa da extrusão, alterar a forma da extrusão. Tá? Em plano médio eu quero colocar uma extrusão de um lado, a extensão de um lado, que seria ele cego. Eu coloco a distância aqui, com 10 por exemplo, e ele vai estar criando ali o objeto com a extrusão apenas no sentido, mantendo o esboço, o rascunho lá na base da peça, por exemplo. Esse outro modelo aqui, que é esse eixo, né? Ele foi criado através de um recurso de revolução, tá? Esse laranja aqui. Eu consigo ver o esboço que foi utilizado e marcado em verde aqui. Se eu editar o perfil, eu consigo visualizá-lo de forma mais clara. Também eu desenhei metade da peça, metade que seria o corte, né? O meio corte da peça, e fiz ele revolucionar em torno de um eixo, né? A gente vai aprender a usar essa ferramenta também. Esse recurso, esse esboço deu origem ao sólido através de revolução, Vou alterar aqui. Por exemplo, eu fiz aqui ele com 270 graus, ele fez uma revolução completa, tá? Eu posso vir aqui alterar, por exemplo, e colocar para ele fazer uma revolução completa. Então ele vai fazer uma peça ali inteiriça cilíndrica, né? Com base naquele perfil, revolução em torno daquele eixo, tá? Então a gente consegue criar qualquer elemento, né? Qualquer sólido com base em recursos, né, em esboço ou rascunhos que a gente cria anteriormente. Trabalhando no modo ordenado, a gente vai ter isso aqui de forma bem
organizada e separada aqui por um histórico, tá? Então tudo na sequência aqui de criação. O primeiro rascunho, a primeira extrusão, o segundo rascunho, a segunda extrusão. Então isso aqui vai sendo criado aqui de forma a se manter um histórico daquilo que você está criando, tá bom? Então nos próximos vídeos aí a gente vai aprender a usar cada ferramenta dessa aí de extrusão, de revolução, para a gente criar componentes aí mais complexos, beleza? Então um abraço e até o próximo vídeo.